no livro de Êxodo, no capítulo de número 25, no versículo de número 17. Louvamos a Deus por nossas crianças, que é o futuro da igreja. Que os pais possam sempre zelar por eles, sabendo que são os futuros pastores, missionários, obreiros da casa do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que o houveres posto na arca do testemunho que eu te darei. E ali verei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E a igreja diz amém. Gostaria de fazer só mais uma oração, pela última oração desta noite, eu prometo. Pai, mais uma vez nós estamos diante da tua presença em nome de Jesus. Eu te agradeço pela oração do teu servo que ele fez por mim. Eu tenho certeza que esta oração, Senhor, subiu diante de ti, diante do teu trono. Mas eu gostaria de fazer mais esta oração porque eu dependo totalmente do teu Espírito Santo. Perdoa-me de todos os meus pecados, lava-me, Senhor, com teu sangue, e ficarei mais alvo que a neve em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, que não esteja falando eu, mas que o Espírito Santo venha falar por mim, em nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor Jesus aqui neste lugar. Pai amado, para manifestar o poder da tua presença, sinal da tua presença neste lugar. Começa a renovar os crentes agora. As enfermidades começam a fugir dos corpos agora, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco profundamente, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E os irmãos, antes de se assentar, vira para o seu irmão que está ao teu lado, diga assim para ele: seja um guardião da santidade de Deus. Os irmãos podem se assentar dando glórias ao nome do Senhor. Amada igreja, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, participantes da vocação celestial que nos ouvem nesta noite. Semana passada estávamos aqui na quarta-feira ministrando uma palavra pela graça do Senhor sobre o tabernáculo. Os irmãos que estavam aqui podem se lembrar disso. Todavia, nesta noite, Deus, Ele tem uma mensagem para nós que se localiza exatamente aqui nesta passagem. O lugar onde nós estávamos agora é o lugar chamado Santíssimo. Eu não queria parecer repetitivo, mas há uma palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Na verdade, esta mensagem é um alerta para a igreja dos últimos dias. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, já no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia Sagrada, nós vemos que a Bíblia nos fala sobre um Deus criador. Criador é aquele que cria. E sendo Deus perfeito, maravilhoso, magnífico em sabedoria, conselhos, tudo quanto Deus faz é perfeito. Então Deus, o universo que Ele criou, os céus e a terra que Ele criou, foram perfeitos. A Bíblia diz exatamente isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus, Ele criou os céus e a terra. Depois Deus, Ele foi montando, foi criando todas as coisas que existem na face da terra. As árvores, os seus frutos, os animais. Deus, aliás, antes disso criou o sol, a lua, as estrelas. Deus, Ele fez separação entre a luz e as trevas. Deus, Ele fez todas as coisas. Nada surgiu por acaso. A Bíblia, ela não discute sobre a existência de Deus, nem tampouco sobre quem criou todas as coisas. A Bíblia afirma que tudo foi feito por Ele, nada sem Ele do que foi feito se fez. Nada existe por acaso aqui nesta terra.
Infelizmente, ao longo de tempo, muitas pessoas se têm levantado para trazer algumas teorias falsas sobre o surgimento do universo. Uma delas, por exemplo, é a filosofia do naturalismo. Para que você possa saber o que é isso, a filosofia do naturalismo, ela explica que o universo surgiu por acaso através de uma grande explosão. Os naturalistas, eles ensinam dizendo que o ser humano, ele pode viver como se fosse um animal irracional. Porque dentro da filosofia naturalismo, a conduta do ser humano baseia-se na satisfação dos seus instintos biológicos como se fosse um animal irracional. Na filosofia naturalista, o ser humano, ele pode viver da maneira que ele bem quiser e da maneira que ele bem entender. Porque segundo eles, não existem princípios éticos universais a serem guardados. Então eles dizem que nós nascemos por acaso, ou seja, o universo surgiu por acaso através de uma grande explosão. Mas, por favor, quando dizem que nós vivemos por acaso ou surgimos por acaso, isso também significa que nós vivemos sem nenhum propósito. E se nós surgimos por acaso e não fomos criados, isso também significa que nunca jamais teremos que prestar contas diante de alguém que nos criou. Não sei você. Aliás, eu sei, eu tenho certeza disso, mas pelo menos eu penso que eu não nasci por acaso. Não sei se você pensa que você nasceu por acaso. Às vezes o diabo, o demônio tem falado ao teu ouvido dizendo que você foi um erro, dizendo que você nem deveria ter nascido na face desta terra. Quem sabe as pessoas, até mesmo os teus pais ou teu esposo, olha para você e diz para você que você é um erro, que nunca deveria ter casado com você. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Você não nasceu por acaso. Você foi um projeto que Deus projetou na sua mente onisciente antes da fundação do mundo. Você não nasceu por acaso. Deus, Ele tem uma grande obra contigo. E se nós não surgirmos por acaso, porque Deus nos criou, isso significa que nós vivemos com um propósito aqui na terra. E se Deus nos criou, isto significa que nós devemos guardar os princípios bíblicos que nós aprendemos na igreja e dentro da própria Bíblia Sagrada. E isto significa, já que nós temos que guardar alguns mandamentos, isto significa que nós um dia teremos que prestar contas diante daquele que nos criou, prestar contas das nossas obras, as nossas palavras e os nossos atos que fazemos durante a nossa existência terrena. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, porventura um monte de alumínio, ferro e de plástico podem se ajuntar aleatoriamente para formar um avião? Nunca, jamais pode acontecer isso. Ou porventura um monte de tijolos, cimento e outras coisas de construção podem porventura se ajuntar aleatoriamente também para formar uma casa, um edifício? Também não. Da mesma maneira, um universo tão complexo jamais poderia surgir por acaso. Na verdade, precisa ter mais fé para acreditar que o universo surgiu por acaso do que simplesmente acreditar que Deus havia criado todas as coisas. Então Deus ele criou todas as coisas, mas no final só faltava uma coisa. Faltava ele criar também um ser humano. Então Deus ele levanta o ser humano, cria o ser humano do pó da terra e sopra o seu fôlego nas narinas do homem. E agora o homem se tornou a alma vivente. Eu gostaria de abrir um parênteses nesta noite para dizer algo muito importante também da parte de Deus para o teu coração. Veja bem, Deus ele não criou o ser humano por causa da terra. Deus ele criou a terra por causa do ser humano. É por isso que Deus criou primeiramente a terra. Agora imagina só Deus, ele colocar um homem numa terra que não tem luz, numa terra que não brilha, sobre a qual não brilha o sol, numa terra que não tem frutos, numa terra que não tem animais. O ser humano seria incapaz de sobreviver numa terra assim. É por isso que Deus primeiro preparou a terra, para depois colocar um homem sobre aquela terra. Então eu quero te dizer, a promessa que Deus tem para a tua vida, às vezes demora um pouco, sabe por quê? É porque Deus ele está preparando a terra. Deus ele está preparando circunstâncias, está preparando situações, Deus está preparando corações, Deus está preparando tudo, porque quando Deus te levar e te colocar exatamente aonde Ele prometeu colocar você, vai bastar simplesmente você chegar lá e tomar posse da promessa. Entenda uma coisa muito importante nesta noite: se Deus colocar nas tuas mãos agora aquilo que Ele te prometeu, se Deus te colocar onde Ele te prometeu agora, neste exato momento, talvez você seria incapaz de vivenciar plenamente aquilo que Deus tem para a tua vida. Tem um provérbio que diz assim: quem tem pressa come cru,
E isto é uma verdade. Por favor, não se apresse, já que Deus vai revelar ao teu coração aquilo que Ele quer que você faça durante a tua existência terrena. Deus, Ele criou o ser humano. Deus criou um lugar maravilhoso na terra que se chama Jardim do Éden. Deus colocou um homem dentro daquele jardim. Para que você possa entender um pouco, Jardim do Éden era um lugar que podemos chamar aqui lugar de paraíso no meio de uma terra que Deus havia criado. Jardim do Éden era um lugar de comunhão de um homem com Deus. Deus, todos os dias, na viração do dia, descia dos céus, lá no Jardim do Éden, para quê? Para conversar com o homem. Deus, Ele tinha prazer de conversar com o homem, e tem prazer de conversar com o homem. Não sei quanto tempo faz que Deus não ouve a tua oração. Irmão, acabei de orar aqui na igreja, não. Eu falo sobre aquela oração em particular, aquela oração de intimidade, quando nem a tua esposa, ou quem sabe, nem o teu marido está ao teu lado. Você precisa ter intimidade com Deus. A intimidade não pode ser a 3, a 4. A intimidade é só Deus e você. Dentro do teu quarto, à beira da tua cama, você sentindo, se regozijando na presença do Espírito Santo de Deus. E o homem, ele também tinha prazer de estar na presença de Deus. Mas infelizmente, dizemos isso com muito pesar no nosso coração, o ser humano, ele acabou caindo. O ser humano, ele acabou pecando, acabou caindo na tentação que o diabo havia lançado contra toda a humanidade. E agora, o que acontece? O ser humano, ele corrompe-se a si mesmo dentro do seu coração. E Deus, em sua perfeita santidade, jamais pode tolerar pecado na sua presença. Porque se nós quisermos permanecer na presença de Deus, se nós quisermos ter a glória de Deus na nossa vida, nós precisamos guardar a santidade. Precisamos sermos guardiões da santidade de Deus em nossas vidas. Então o que Deus faz? Deus, Ele pega o homem, expulsa o homem do Jardim do Éden. Ele coloca uma espada flamejante em volta do Jardim do Éden, que começa a guardar o caminho da árvore da vida. Então Ele coloca também 2 querubins. Por que 2? A Bíblia diz que eram querubins que Deus havia colocado. Não fala se eram 2, se eram 3, mas eu acredito que eram 2. Pergunte por quê? Porque talvez havia uma entrada só no Jardim de Éden. Então Deus coloca um querubim do lado direito e do lado esquerdo da entrada daquele jardim, para guardar a entrada pela qual você poderia atravessar e entrar naquele lugar. A espada flamejante já estava em volta do jardim, guardando o caminho para a árvore da vida. Se o ser humano, ele tentasse se chegar àquela árvore, ele seria morto por aquela espada, porque era um ser humano pecador. Nós estávamos aqui falando sobre a Arca da Aliança, ou melhor, sobre o propiciatório. Para que você possa entender mais profundamente esta passagem, eu gostaria de dizer que a Arca da Aliança é mencionada aqui antes de qualquer outro utensílio do tabernáculo, porque a Arca da Aliança simboliza o trono de Deus. E a tampa que estava sobre o trono de Deus, ou seja, sobre a Arca da Aliança, que simbolizava o trono de Deus, é chamada de propiciatório. Propiciatório significa reconciliação. Todas as vezes que no Antigo Testamento o sangue de um animal era derramado, havia propiciação, ou seja, o ser humano se reconciliava com Deus. Quando Jesus morreu, Ele efetuou uma eterna e perfeita propiciação ou reconciliação, porque através do seu sangue, o seu sangue não apenas cobre os pecados, mas o sangue de Cristo, ele remove todos os pecados do nosso coração. Então, quando falamos sobre propiciação, falamos sobre reconciliação. E para que o ser humano tivesse o privilégio de novamente ter a vida eterna com Deus, comer o fruto da árvore da vida, o ser humano precisava de propiciação. O ser humano, ele precisava de uma reconciliação com Deus. O ser humano, por causa do pecado, perdeu a comunhão com Deus. Não sei se você está entendendo o que Deus quer falar ao teu coração esta noite. Deus nesta noite está chamando você para ir de volta para o jardim. Deus está te chamando de volta para entrar num lugar de comunhão com Deus. Por causa do pecado que talvez você havia cometido, você perdeu aquela intimidade, aquela comunhão que você tinha com Deus. Você tinha prazer em ver Deus descer até o teu quarto. Você tinha prazer de conversar com Deus. Você tinha prazer em entrar na igreja do Senhor, cantar, adorar, louvar a Deus. Você sentia a presença de Deus. Agora você entra aqui neste lugar santo, você senta em cima da cadeira, não sente mais nada. Mas nesta noite Deus, Ele te trouxe neste lugar para renovar a tua vida espiritual. E nunca mais, se você acreditar, você será o mesmo. Glória a Deus. Aqueles querubins que estavam guardando a entrada
do jardim do Éden estava do lado direito, do lado esquerdo daquela entrada. Os querubins eram anjos. Os irmãos muito bem sabem que existem milhões de anjos no céu. Nesta noite não quero pregar uma palavra cujo centro sejam os anjos. Na verdade, a palavra de hoje é uma mensagem cristocêntrica. A mensagem cristocêntrica é aquela mensagem cujo centro é Cristo, cuja mensagem leva aos pés de Cristo um pecador arrependido, leva aquele pecador à cruz. Nós hoje em dia, meus irmãos, preste muita atenção nisso, isso vai te fazer útil para a tua vida espiritual. Nós não devemos prestar atenção somente nas mensagens que se pregam, se estão dentro e de acordo com a Bíblia Sagrada, porque muitas distorções têm sido feitas com a palavra de Deus. Precisamos também prestar atenção para os hinos que se cantam, porque assim como uma pregação deve ser cristocêntrica e não egocêntrica, um louvor, um hino, ele também tem que ser cristocêntrico, ou seja, o louvor e a glória tem que ser para Jesus. E se for possível, conduzir os ouvintes também através do hino aos pés de Cristo. Porque o que vemos hoje em dia são hinos que mais falam sobre o sofrimento, que mais falam sobre a vitória, que mais falam sobre a prosperidade. A vitória e a prosperidade hoje em dia tem se tornado uma idolatria no meio do povo evangélico, infelizmente. São hinos que, na verdade, alguns deles possuem alguns desvios doutrinários dentro das suas estrofes. Quer ver um exemplo? Os irmãos talvez sabem um hino famoso que se canta assim: tem fogo aqui, irmão, tem fogo ali, irmão, tem fogo santo dentro da congregação. Dai glória a Deus, irmão, exalte a Deus, irmão, tem fogo santo de Sião. Os irmãos sabem este hino? Este hino é um belo hino, mas tem uma coisa que estraga este hino. Pergunte o que é. Uma estrofe que se fala assim: já vejo anjos querendo aqui batizar, se prepare a igreja, porque o fogo vai pegar. O que é de errado nisso? Ele canta dizendo que já vejo anjos querendo aqui batizar. Por favor, quem batiza não são os anjos. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, que está aqui neste lugar. E se você acreditar no nome dele, ele pode te batizar agora mesmo, durante a exposição e a pregação da palavra de Deus. Então nesta noite nós não vamos pregar uma mensagem sobre os anjos, mas a mensagem hoje é cristocêntrica. Todavia, se nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, nós devemos também acreditar e não duvidar sobre a existência de anjos. Os anjos são espíritos ministradores que estão aqui para servir em favor daqueles que haverão de herdar a salvação. Os anjos, eles não são dignos de adoração. Os anjos, eles nem aceitam adoração. Quando o apóstolo João, ele quis se prostrar e adorar aquele anjo que havia feito a ele aquelas revelações, aquele anjo olhou para o João e disse: por favor, não me adore, adore a Deus, porque o seu espírito é espírito de profecia. Adore a Deus, porque eu sou também o servo de Deus, eu sou também o teu conservo, que estou aqui para trabalhar em favor da causa de Cristo. Ou seja, uns anjos nem tão pouco aceitam a adoração. Eu estava lendo um certo livro, editado pela CPAD de um certo escritor. Ele conta uma experiência muito interessante naquele livro. Ele diz que um certo pregador estava pregando dentro de uma igreja, o povo estava frio, não estava, estava na verdade desprezando a pregação da palavra de Deus. Então aquele pregador, ele viu aquela situação, de repente ele começou a gritar no microfone dizendo: estou vendo anjos entrar aqui neste lugar. Sim, estou vendo anjos entrar dentro da igreja. Quando o povo ouviu falar sobre os anjos, porque infelizmente certos crentes, quando ouvem falar que Jesus está na igreja, fica de braços cruzados, fica olhando para o relógio, quando será que o culto vai terminar? Mas quando fala que a igreja está cheia de anjos, o crente, ele começa a pular e sapatear e fazer tantas outras coisas. Naquela hora, naquela igreja aconteceu exatamente isto. Quando eles ouviram falar sobre a presença de anjos dentro da igreja, eles começaram a entrar naquela êxtase, eles começaram a pular, a sapatear, a fazer todo aquele movimento. Diante daquele quadro, aquele pregador, ele tocou aquela campainha para chamar a atenção do povo, para que eles parassem com aquele movimento. Então ele disse assim: eu não vi anjos aqui entrar coisa nenhuma, eu só disse isso para que vocês prestassem atenção e vissem o quanto vocês têm desprezado a pregação da palavra de Deus. Todavia, é muito importante hoje nesta noite falar um pouquinho sobre os anjos. Os anjos, como já foi dito agora, eles são espírito. Veja bem, espírito é um ser imaterial, é um ser imortal. Espírito é um ser incorpóreo, ou seja, ele não possui corpo. Muito bem? Os espíritos, ou seja, os anjos,
eles são imateriais, incorpóreos e imortais. Veja bem, os anjos, eles são criaturas e não criadores. E toda criatura, porque unicamente o Criador, ele não tem limite para o seu poder, toda criatura, ela tem limite para o seu poder, para a sua sabedoria, para o seu conhecimento e também para a sua área de atuação. Assim, os anjos, sendo criaturas, todas elas possuem limites. Todas elas possuem limites. E se alguém na terra, no céu ou embaixo da terra, atravessar o limite que for imposto por Deus, aquela pessoa, aquele anjo, seja quem for, vai pagar o preço. Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguém que pagou um preço terrível por ter desrespeitado os limites que Deus havia estabelecido lá no céu. Porque os anjos sempre aparecem em forma humana na Bíblia Sagrada. Porque na verdade os anjos, eles são seres que não possuem corpo. Mas os anjos, eles aparecem para as pessoas na Bíblia Sagrada em forma corpórea. Às vezes em um corpo humano, às vezes em uma forma corpórea, porém de uma forma sobrenatural. Quando a Bíblia nos fala sobre os anjos que se manifestam desta forma, nós entendemos que na verdade, eles não possuindo corpo, manifestando-se daquela forma, eles fazem isto simplesmente para que o ser humano entenda e compreenda melhor os anjos, ou aquilo que foi feito por Deus. Porque imagina só, como você imagina um anjo dentro da tua própria imaginação? Como você poderia imaginar um ser imortal, um ser que possui intelecto? Porque os anjos também são personalidades, eles possuem livre-arbítrio. Os anjos, na verdade, eles são pessoas. Imagina só anjos que possuem intelecto, anjos que possuem vontade, anjos que possuem livre-arbítrio, anjos que podem falar, anjos que podem ouvir. Como você imagina este ser fora do corpo, de uma forma incorpórea? Como você poderia imaginar? Talvez como um vapor, talvez como uma nuvem que aparece e desaparece. Mas os anjos não são uma nuvem que aparece e desaparece, não. Eles são seres que nós não podemos compreender. E agora eu gostaria de dizer algo para você que vai mexer com a tua cabeça e também com o teu coração. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz o que? Que Deus é? Ou seja, Deus, Ele é um ser imortal. Deus, Ele é um ser incorpóreo. E Deus, Ele é um ser eterno. Então veja bem, por que então a Bíblia, por muitas das vezes, manifesta Deus aos nossos olhos, através das palavras, de uma forma corpórea? Porque, por exemplo, Ezequiel, ele viu Deus assentado sobre o trono. Porque, por exemplo, João, ele viu o próprio Cristo em corpo glorificado, de uma forma corpórea. Porque Isaías viu Deus assentado sobre o seu alto e sublime trono. Ou seja, se ele estava sentado sobre o trono, ele havia aparecido para o profeta em uma forma corpórea. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, Ele preferiu se manifestar aos olhos dos profetas daquela forma, só para que os profetas entendessem e tivessem capacidade de compreender aquilo que Deus pode ser realmente ser. E por isso Deus, Ele jamais, enquanto estamos aqui na terra, vai se manifestar a nós em toda a sua plena glória e santidade, porque simplesmente não aguentaríamos, e nem tampouco a nossa mente teria capacidade mental para imaginar ou conceber a forma de um Deus que não possui corpo, porque Deus é Espírito. Mas veja bem, no céu existem milhões de anjos, e todos estes anjos, eles são organizados em uma hierarquia perfeita. No céu existe ordem e perfeição. É por isso que a igreja do Senhor tem que também ser uma igreja perfeita e fazer tudo com ordem e decência. No céu existe perfeita harmonia, no céu existe perfeita ordem, e Deus, Ele cuida para que tudo continue indo da forma que Ele havia criado. Já que existe hierarquia no céu, isso significa que existem anjos, que alguns estão lá embaixo, têm pouco poder, alguns outros, o seu poder vai aumentando, até que nós vamos chegando, e vamos chegar até o arcanjo, que é o Miguel. Se você ouvir alguém dizer que esta igreja está cheia de arcanjos, ou você ouvir um dia falar, ou cantar um hino que fala assim que a igreja está cheia de arcanjos, de uma forma plural, você pode acreditar que quase que aquelas palavras são uma hipocrisia, porque a Bíblia, ela fala somente sobre um arcanjo, que é Miguel. Quando o apóstolo Paulo, ele fala que quando o arcanjo vai tocar a trombeta de Deus,
quando o arrebatamento vai acontecer, ele não menciona, ele não faz questão de mencionar o nome do arcanjo que era Miguel. Ele apenas diz arcanjo. Por quê? Porque provavelmente existe apenas um arcanjo. Então, se existe apenas um arcanjo, não precisa mencionar e dizer o seu nome. Existem pelo menos dois classes de anjos lá no céu: os querubins e os serafins. Os querubins, eles têm uma função de guardar. Eles são os guardiões da santidade de Deus. Eles são os guardiões da majestade de Deus. Eles são os guardiões do trono de Deus. E aqueles que guardam a santidade, eles sempre estão vendo a glória de Deus. Assim como acontecia no lugar santíssimo. Os querubins que estavam lá do lado direito, do lado esquerdo daquela arca da aliança, era exatamente lá, entre os querubins, que Deus aparecia para o sumo sacerdote. Então, se você quer ver Deus aparecer na tua vida, se você quer ter a glória de Deus na tua vida, você também precisa ser um guardião da santidade de Deus. Mas o problema lá no céu um dia aconteceu. E o problema não era por causa que Deus havia errado, não. O problema estava dentro de um ser eterno que Deus havia criado. E o problema esse se chama assim: soberba e orgulho. Lembra quando eu disse que toda criatura possui limites? Lembra? Houve um ser lá no céu que ele acabou desrespeitando os limites que Deus havia colocado. Aquele ser, na verdade, era um anjo mais bonito, belo lá no céu. Ele era um querubim ungido, mas diferentemente dos outros querubins, aquele anjo, ele não simplesmente era guardião da santidade de Deus, provavelmente era o chefe daqueles que guardavam a santidade de Deus. Podemos dizer que aquele Lúcifer, cujo nome podemos dizer que era o primeiro ministro de Deus naquela época. Mas um dia ele deixou que o orgulho e a soberba entrassem no seu coração. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo e quis ficar acima das estrelas de Deus. Ele acabou atravessando o limite que Deus lhe havia imposto. Posso te dizer algo muito importante? O dia quando você desrespeitar o limite que Deus estabeleceu, o dia quando você atravessar a glória de Deus, o dia quando você atravessar o ministério do teu irmão, você vai pagar preço, o preço vai ser caro. Ele pecou uma vez e perdeu toda a sua glória que tinha. O diabo, ele tem poder, mas a diferença é que Deus, ele tem todo o poder. Esta é a diferença. E o Lúcifer, o inimigo das nossas almas, ele só age pela permissão de Deus. Quantas vezes ele pecou? Eu disse. Tem certeza? Ou foi uma só? E quanto ele perdeu depois de ter pecado uma vez? Perdeu 50%? 60%? 80%? Vamos barganhar, 95%. Então o diabo pecou uma vez só. E perdeu quanto? Tudo. E quantas vezes você pecou só neste dia hoje? Quantas vezes? A diferença é que quando você veio aqui neste lugar santo, você se prostrou diante de Deus e disse: Deus, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Então o advogado fiel se levantou do trono e disse: Pai, perdoa ele, porque eu derramei o meu sangue em seu favor. Existem pessoas humildes, que você olha para aquela pessoa e fala: aquela pessoa é uma pessoa humilde, mas coloca poder na mão daquela pessoa, coloca influência na mão daquela pessoa para ver se aquela pessoa não vai se tornar um monstro, para ver se orgulho não vai aparecer no coração daquela pessoa. Nem sempre acontece isso com todas as pessoas, mas algumas sim. Veja bem o que o poder do conhecimento, o dinheiro faz. O dinheiro que os crentes mandaram para aquela igreja, para que aquele canal de televisão fosse comprado, o Record. Não foi só a Igreja Universal que mandou dinheiro, foram os assembleanos, wesleyans, os batistas, todas as igrejas contribuíram. O Record foi comprado com dízimo de crente. O Record foi comprado com dinheiro de crente. Pergunta, por exemplo, para o pastor Marco Feliciano ou o pastor Silas Malafaia se ele poderá entrar dentro daquele canal. Mas as novelas com os vampiros entraram na Record. Cigarro Marlboro entrou na Record. As bebidas entraram na Record. A Brahma, a Skol estão lá.
Já teve um homem com um homem se beijando na Record. E agora o líder surtou, ficou rico e faz uma declaração pública dizendo: eu tenho fé que se a minha consciência não ficar pesada, eu posso beber socialmente no meio dos meus amigos. Meus irmãos, por favor, um homem que fala uma desgraça dessa, o que você vai esperar deste homem? Senhores e senhoras, eu vos convido a voltar à simplicidade, porque nós não viemos cair numa desgraça dessa. Estou num púlpito onde os nossos pais da Assembleia de Deus pregavam que é preferível ser quadrado do que ser redondo. Porque quando o diabo te joga, você não vai sair rolando por aí. Oh, aleluia. O desejo do meu coração é que Deus venha fazer com que esta igreja fique mais quadrada ainda. A nossa mensagem ainda tem que ser santidade ao Senhor. Segue a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém virá ao Senhor. É por isso que você entra em certas igrejas, você entra vazio e sai oco, porque não tem presença da glória de Deus naqueles lugares. Sabe por quê? Porque não guarda mais a santidade de Deus. Mas aqueles que estão lá, perto da arca do propiciatório, perto do trono de Deus, estão guardando a santidade. Eles têm glória, eles têm poder, eles têm unção. Aqui neste lugar tem glória. Tem aqueles que guardam a santidade de Deus. Aqui Jesus, ele salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e faz maravilhas. O problema é que o povo muitas das vezes não entende a voz de Deus. Quem sabe um dia Deus olhou para Isaías e disse assim: Isaías, eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê. Eu tenho um povo que tem ouvidos, mas não ouve. Isaías, eu disse para que o povo lá no deserto não comesse certos animais, para que não comesse animais com unhas fendidas, animais que fossem, para que não comessem carne de porco. E o povo achou que eu queria me meter na gastronomia do povo. O povo achou que eu queria que eles fizessem uma dieta no meio daquele deserto. Eles não estavam entendendo que eu queria para guardar a saúde do povo, porque naquela época não existia remédios para aquelas doenças que aqueles animais imundos poderiam transmitir ao meu povo. Isaías, eu tenho um povo que não entende aquilo que eu falo, e diz para o meu povo para não buscar a esposa, para não buscar namorada lá com os heveus, os amorreus e todos os heveus da vida, para que não buscasse namorada lá fora, mas que a bênção deles era aqui dentro da nação de Israel. E o que eles fizeram, Isaías? Eles fizeram completamente contrário daquilo que havia ensinado para o povo. Isaías, eu tenho um povo que não entende o que eu falo. Eu levantei o povo de Israel para que eles fossem um povo diferente, para que as outras nações olhassem para Israel e queriam ser como Israel, e não Israel olhasse para as outras nações desejando ser assim como as demais nações. Eu levantei Israel para ser um exemplo no meio desta terra. Não sei se você está entendendo nesta noite a voz do Espírito Santo de Deus. Alamanda Rabassuri Bicanta Lamassária. Será que alguns teólogos, ou talvez você que está aqui nesta noite, será que não consegue entender com a sua cabeça que os nossos velhos pais das Assembleias de Deus, eles não possuem este nível alto de formação teológica, mas eles ficaram em lugares bem simples do que este, na roça, em tantos outros lugares, e a glória de Deus se manifestava? Será que você está entendendo a voz do Espírito Santo? Será que você está entendendo que se a trombeta tocar agora, pode ser que seja uma surpresa aqui dentro desta igreja? De uma coisa eu tenho certeza: se Jesus voltar agora e só meia dúzia de crentes vai para o céu, eu me garanto, quem vai também? Glória a Deus. Precisamos ser os guardiões da santidade de Deus. O dia que nós abrirmos mãos da santidade de Deus na nossa vida, nós jamais poderemos vivenciar a presença da glória de Deus nas nossas vidas. Muitos líderes foram levantados por Deus, grandes homens, para zelar pela aliança de Deus. Um deles, por exemplo, foi Davi. Ele guardou a aliança de Deus, mas como estávamos dizendo, quando ele estava no auge do poder, ele acabou pecando, ele acabou adulterando. Deixa eu abrir um parênteses, aproveitando que hoje é dia dos pais, para dizer: pai, você precisa ser exemplo para os seus filhos. Por quê? Sabe o que aconteceu com Davi? Davi, ele adulterou com uma mulher, mandou matar o seu marido, estava lá no trono sossegado, achando que estava abafando. Achou que conseguiu esconder o pecado, mas depois Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi. Depois, futuramente, um dos preços que Davi pagou foi que um dos seus filhos estuprou uma das suas irmãs.
Ele pagou um preço terrível. E agora Isaías, ele tinha que corrigir o seu filho. Mas ele não fez isso. Ele não tinha moral para fazer isso. O que ele diria para o seu filho? Você não pode dormir com uma mulher que não é sua? Ele haveria de olhar para o seu pai e dizer, mas você também dormiu com uma mulher que não era tua. Então, por favor, pai, seja exemplo para os seus filhos. Glória a Deus. Se até hoje você tem guardado a santidade de Deus, eu tenho certeza que a presença do glorioso Espírito Santo está em nossas vidas. Este Deus tão tremendo que nós não conseguimos compreender. Este Deus que nem os céus, nem a terra, nem tudo neste mundo poderá conter a sua presença, mas o nosso coração é suficiente para conter a presença deste Deus tão grande. Este Deus tão grande, cujo Espírito está habitando em nós. Então, por favor, guarde a santidade de Deus. Se você acreditou nesta mensagem desta noite, segure a mão do seu irmão que está do teu lado e vamos fazer última oração. Amado, eterno, glorioso Deus, nós estamos diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra e cremos que o Senhor está neste lugar. Pai amado, eu te peço para que o Senhor venha renovar aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, dá uma injeção de ânimo em seus corações. Pai amado, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, até o final deste culto, batiza eles com o Teu Espírito Santo. Renova-nos nesta noite, vira a página da nossa história a partir de hoje, para que nunca mais sejamos os mesmos. Muda a nossa vida, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.